Ester capítulo 6. O rei lê as crônicas e determina honrar a Mardoqueu. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e Teres, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, de que lhe procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu e por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã o rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo de que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entre-se a veste e o cavalo dê a mão de um dos príncipes do rei, dos maiorais senhores, e vistam daquele homem de cuja honra o rei se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, apregoando diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei. E coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste, o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e levou-o de cavalo pelas ruas, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. E depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, e angustiando e coberto a sua cabeça. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairá perante ele. Então ele, ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram em levar Amã ao banquete que Ester lhe preparara. Glória a Deus. Nessa noite, o que o Espírito Santo falou ao nosso espírito, e eu quero que você receba em nome de Jesus, é: quando a esperança ressuscita. Esconde essa frase no teu coração. Como eu tenho que me portar para que a esperança ressuscite dentro do meu ser? A palavra de Deus nos move a viver pela esperança, não esperança em coisas dessa terra perecíveis, corrompíveis, mas esperanças naquilo que é indestrutível e é incorrompível, que é a santa, benigna, bendita palavra do Deus vivo. Você conhece, você que já leu o livro de Ester, toda a armadilha que Amã armava contra os judeus, ele queria, como plano usado pelo diabo, exterminar os judeus da face da terra. Esse era o plano de Satanás, como continua sendo o plano do diabo agora, só que agora o plano do diabo é destruir as igrejas na face da terra. Infelizmente ele tem conseguido destruir muitos lugares, mas eu quero deixar bem claro para você: se Satanás está conseguindo destruir um lugar que o nome é igreja, se Satanás conseguiu destruir, é porque antes aquele lugar já tinha deixado de ser igreja.
porque tem uma promessa do Mestre, o Senhor Jesus, que disse: as portas do inferno, que é as investidas do diabo, não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Então é impossível Satanás destruir uma igreja. Esses lugares que ele tem passeado, brincado, que você vê em televisão, ouve em rádio, vê em internet, essa montoeira de lugares com rótulo, com nome, com homens metidos com coisas ligadas à terra, ao mundo, esses lugares já não são igreja há muito tempo, por isso Satanás tem prevalecido. Mas contra a igreja do Deus vivo, ele não prevalece de maneira nenhuma, porque a igreja de Deus vivo é selada e guardada no sangue do Cordeiro. Então, o plano de Amã, nessa época, Antigo Testamento, Antiga Aliança, usado pelo diabo, era exterminar os judeus na face da terra. E lendo o decorrer do livro, Esther, rainha Esther, ela ousou ter uma atitude na presença do rei, e cuja sua atitude fez a esperança começar a ressuscitar. Eu quero te falar de 7 coisas nessa noite que podem fazer a tua esperança ser ressuscitada. Se a esperança morreu, ela vai ressuscitar nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Depois dessa mensagem, tu vai levantar na presença do Senhor e vai saltar na presença do Deus vivo, como saltou lá em Atos 3, aquele coxo que estava na porta do templo pedindo esmola. A bênção está logo aí pertinho de você, mas ele estava morto, com a sua esperança morta, pedindo esmola do lado de fora, na porta do templo. E como tem gente que vive assim, com a bênção do lado e morrendo do outro, com a comida do lado e morrendo de fome do outro. Está na hora de você movimentar a tua cabeça e ver que à tua volta está as asas daquele que te guarda e ninguém pode transpassá-la, nem furar o seu bloqueio. Quem te guarda é o Senhor dos exércitos, e ele prometeu que ninguém te arrebatará da mão dele. Deixa a esperança ressuscitar nessa noite. Esther entrou na presença do rei Assuero. Ela passou na frente da porta da sala onde estava o rei. E como era típico daquela época, naquele costume, naquele momento, quem passasse na frente do rei e o rei não se agradasse, ele iria estender o seu cedro e mandar que morresse, fosse morto na hora. Mas se alguém se agradasse, se ele se agradasse de alguém que estava passando naquele momento na sua presença, ou se ele mandasse chamar, ele estenderia o cedro para que a pessoa tocasse no cedro, e tocando no cedro receberia aquilo como um sinal de que achou graça diante dos olhos dele. Esther não sabia qual seria a reação do rei, mesmo sendo ela rainha. Mas quando ela viu que a esperança dos judeus estava sendo sepultada dia após dia, ela resolveu tomar uma atitude. Atitude é a primeira coisa que você tem que fazer, é o primeiro item para fazer a tua esperança voltar. É a atitude. E o que Esther fez? Ela passou de propósito na porta da sala do rei, quando estava com a porta aberta na frente dele, esperando um sinal do rei, porque o rei nunca deixava de se manifestar quando alguém passava na frente dele. Naquela época, para passar ali onde o rei estava, tinha que dar a volta. Tinha que dar a volta, porque se tu passasse e ele não se agradasse, era morte. Quantos devem ter morrido? E quantos eram os testemunhos naquele lugar de pessoas sepultadas porque passaram na frente do rei e o rei não se agradou? E quantos também foram livres de uma condenação de morte porque o rei se agradou? Passou na frente do rei e o rei se agradou. E algo interessante, veja bem, quando Esther foi à frente do rei, na presença do rei, ela teve uma atitude. Atitude significa um envolvimento total da sua vida no negócio. Vida ou morte. Esther teve uma atitude que lhe poderia lhe dar uma continuidade de vida ou lhe levar à morte, mas ela não temeu. Ela entrou na frente do rei
E a Bíblia diz que o rei achou graça diante dos olhos do rei. Ele estendeu o cedro, ela tocou e foi chamada para conversar. Se nessa hora você tiver uma atitude de entrar na presença do nosso rei, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, que de maneira nenhuma lança fora quem chega na presença dele, ele não manda matar quem entra na presença dele, quando tu entra, ele manda que você tenha vida, e vida com abundância. Então a primeira coisa que tu tem que fazer, tu tem que ter atitude para entrar na presença do rei. Atitude é a primeira coisa. Atitude! E como é que eu entro na presença do rei? Quando eu mergulho na palavra dele, quando eu me santifico e quando eu parto para a oração. Atitude. Segunda coisa que Esther teve, porque tem muita gente que tem atitude, mas é uma atitude vazia, é uma atitude sem propósito. Já viu aquelas pessoas que estão à tua volta, que vivem por viver? O camarada mora do lado da tua casa, levanta, vai trabalhar, sai, entra, volta, tem a casa dele, a família dele, acabou, a vida dele se resume a isso. Se ele partir de hoje para amanhã, ele vai para o inferno. Por quê? Porque ele não tem um conteúdo de vida, ele não está nessa terra como estão aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, como dizemos aqui no começo desse culto, dessa hora. Pedro disse que nós somos forasteiros e peregrinos em terra estranha. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é o céu. Então, quando entramos na presença do rei, nós entramos com conteúdo. Que conteúdo? Conteúdo de informações dada pelo Espírito Santo para que as nossas orações tenham objetivo. Então, segunda coisa, para você ter esperança, você tem que lembrar do conteúdo que Deus já pôs dentro de você. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lembrar do conteúdo da palavra de Deus. É a segunda coisa para você ter a tua esperança ressuscitada. Lembra quando Jesus disse, foi lá em João capítulo 11, ressuscitar Lázaro? Quando falou, Lázaro há de ressuscitar. Elas tinham um conteúdo de esperança. O que disseram para Jesus? Senhor, eu creio que na ressurreição, no último dia, ele vai ressuscitar. Elas tinham um conteúdo de esperança de que existiria uma ressurreição. Mas quando Jesus está presente, a esperança se chama já. Não, diga onde ele morreu, diga onde ele foi sepultado. E levaram Jesus até onde Lázaro foi sepultado. O que Jesus disse? Tire a pedra. Porque quando Jesus está presente, a esperança, ela é ressuscitada na hora. Lázaro vem para fora, viu? Não precisou esperar o último dia, na ressurreição dos últimos tempos, ele ressuscitou hoje. Então a segunda coisa é isso, você ter conteúdo de palavra de Deus, para que a tua esperança ressuscite. A terceira coisa, guarda isso, o Espírito de Deus está falando, o Senhor dos Exércitos está te chamando para uma ressurreição espiritual e uma ressurreição de esperança. Romanos 5,5 diz que Ele já derramou do seu amor nos nossos corações. Ele já derramou. E Ele vai derramar agora uma unção para que a tua esperança ressuscite. Terceira coisa que vai fazer a tua esperança ressuscitar é você não se entregar à morte. Lembra que Jesus venceu a morte. Eu estou falando de uma morte espiritual e eu estou falando de uma morte também física. Você que está me ouvindo, que está cometido de um câncer, de uma lepra, de uma AIDS, você que está cometida de um tumor na cabeça, no fígado, na bexiga, seja lá onde for, Jesus venceu a morte. E Isaías profetiza no capítulo 53 que antes, além disso, ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, levou sobre si. Então deixa essa palavra penetrar em você, como diz Hebreus
12:11, ela é viva, eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 fios, e ela penetra a divisão da alma, do espírito, de juntas e medula. Deixa essa palavra penetrar em você e arrancar aquilo que está te levando à morte, com o poder da tua fé na esperança, na palavra viva do Deus vivo. Aleluia. Não se entregar. Quem não se entrega, vê a sua esperança ressuscitada. Se tu se entrega quando põe o primeiro tijolo da casa, tu não terás o prazer de entrar e morar na casa, porque um tijolo não pode te abrigar a tua cabeça. Mas hoje, se tu é abrigado numa casa, é porque alguém não desistiu quando pôs o primeiro tijolo e tinha esperança de que um dia passaria naquele lugar e encontraria aquela casa de pé. Esther tinha uma esperança de que os judeus fossem livres daquela presença maligna, destrutiva, sendo usada naquele momento, naquele período, pela vida de Amã, um servo de Satanás dominado da cabeça à planta dos pés. Não muito diferente dos que a gente tem visto nos dias de hoje. Nos dias de hoje tu encontra até piores. E pior é que eles se encontram atrás dos púlpitos, matando e escravizando vidas em lugares com nome de igreja, que igrejas já não são há muito tempo, porque Deus não está mais lá. Lá estão os seus interesses, as suas ganâncias e as suas cobiças, não a presença de Deus. Mas esse é o terceiro item, não se entregar. O quarto item, movimentar-se. Escolhe isso. Esté passou para lá, passou para cá, passou para lá, passou para cá, até que num determinado momento o rei olhou e apontou o cedro para ela e ela tocou. Me lembra agora da parábola do juiz Inico, daquela viúva que tanto importunava aquele juiz Inico. Julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E a Bíblia conta que aquele homem disse: ainda que eu não tema Deus, não tema homem, não tema ninguém, de tanto que essa mulher me importuna, eu vou julgar essa causa. Você sabe que não é assim com o nosso Deus. Com o nosso Deus, Ele tem prazer em ouvir a nossa oração, e nunca Ele vai dizer que você está importunando a Ele por orar. Ele vai dizer: eu estou me agradando mais de você quando você clama a mim. E quando Esté ficou para lá, ela se movimentou. Ela ia no meio do povo judeu saber o que estava acontecendo. Ela voltava para o palácio. Ela soube da conspiração de Amã. Ela viu o que estava sendo planejado. Ela se movimentou para organizar um banquete. Ela se movimentou para trazer os convidados. Ela se movimentou para ir até o rei para convidá-lo e convidá-lo com Amã. Ela se movimentou para chamar as outras pessoas da corte. Ela se movimentou para achar o lugar. Ela se movimentou para determinar as coisas que iam comer e beber naquele banquete. Movimento é o quarto item. Quer que a tua esperança se ressuscite? Se movimenta. Levante e vai orar. Anda, sobe um monte, vai clamar. Não está com tempo no trabalho, entra no banheiro e fecha a porta. Ande até o banheiro, se movimente até o banheiro, fecha a porta. Ah, mas eu não posso sair daqui onde eu estou. E se te der uma baita dor de barriga, tu não vai ter que levantar? Se movimenta, se levanta agora e vai lá no banheiro, fecha a porta e vai clamar. Movimento. Esther se movimentava. Leia o livro de Esther. Esther não era uma rainha de ficar sentada, era uma rainha que se movimentava o tempo todo. Só em organizar. Pegue um livro de história da igreja, história dos tempos antigos, dos costumes dos povos antigos. Observa que para se preparar um banquete era um cuidado muito grande para se organizar, porque naqueles banquetes tudo era reparado e tudo tinha que estar nos seus mínimos detalhes no lugar. Você sabia disso? Então Esté se preocupou, e enquanto a cabeça dela estava na organização do banquete, ao mesmo tempo estava pensando no que eles estavam planejando lá, Amã e a sua cúpula que queria planejar exterminar os judeus, e ao mesmo tempo lá estava Mardoqueu sentado à porta do rei lá fora. Se era frio, lá estava ele, se era calor, lá estava ele, se chovia, lá estava ele, mas Amã estava no ponto. Esse é o quinto item. Quer que a tua esperança se ressuscite? Vá até o ponto.
Vá até o ponto. Que ponto é esse? O ponto da presença de Deus. Vá até o ponto. Amã estava no ponto, ele não saiu dali. Quando o rei de noite, Deus lhe arrancou o sono, ele mandou que os jovens, seus servos, trouxessem o livro das crônicas. Crônicas é as histórias de Israel, os relatos dos acontecimentos. É como se fosse um grande diário. E o rei mandou que ele chamasse o jovem e lesse. Quando leu nesse período, nessa página, Deus marcou uma página na tua vida para ser aberta no dia e na hora certa. O livro era grande, as crônicas eram muitas, mas ele foi aberto naquela página em que havia uma conspiração contra o rei, que Bigtã e Teres, seus eunucos que ficavam na sua porta, planejavam lhe matar. Deus usou a vida de Mardoqueu para avisar, fez Mardoqueu saber o que estava acontecendo. Me lembra agora quando Deus revelava os planos do rei da Síria, Eliseu lá na câmara de dormir, que ele reuniu o povo e falou: vem cá, qual de nós aqui é pelo rei de Israel? Tudo que a gente fala aqui, ele fica sabendo lá. Ah não, Senhor, é o profeta Eliseu que está lá dentro. Tudo que tu fala na tua câmara de dormir, ele recebe lá, ele sabe lá. O Espírito Santo do nosso Deus não deixa nada escondido diante dos teus olhos. O que planejam por trás de você vai se voltar contra eles, porque maior é o que está conosco. Maior é o que está conosco. Aleluia. A inveja é como um câncer. Ela corrói somente quem sente, não por quem é sentido. Assim também as más intenções do coração, os más caminhos no coração. Então o quinto ponto é esse. Esconde aí no teu coração. Você precisa estar no ponto. Quando foi lhe arrancado o sono, o que o rei disse para Amã? O que se tem que fazer ao homem cuja honra o rei se agrada? Aí Amã deu uma lista de exaltação: montar no cavalo do rei, vestir a coroa real, as vestes do rei, ser proclamado pela cidade, desfilar pela cidade, levado pela mão de um homem. Ele botou tudo, ele fez um palco de exaltação para ele. Estão fazendo um palco para rir de você. Só que eles não sabem que o palhaço nesse palco vai ser eles. E você vai estar sentado assistindo. Quão grande e poderoso é o teu Deus, com mão de poder, que faz o ímpio ser abatido e exalta o justo e humilde que confia nele. Quem ficou como um grande espetáculo, num grande palco, no quintal da sua casa, numa forca? Amã, para que toda a plateia visse. Mas antes disso, sentado no cavalo, estava Mardoqueu, proclamado pela cidade toda. Mas eu tenho certeza, minha irmã, que nenhum orgulho entrou no coração daquele homem. Aquilo ali era glória para Deus, porque alguém com certeza comentava: olha aí o rei olha o Senhor dos hebreus, dos judeus, olha o que fez com um dos deles, olha aí, isso é que é Deus, isso é que é Deus, o resto é abominação. Então Amã foi um espetáculo. Por quê? Porque ele não sabia com quem ele estava lidando. E Mardoqueu estava onde? O quinto item. No ponto. Estava no ponto. É o que eu sempre digo aqui. O ônibus passa no ponto. O avião tem um ponto para pousar. O helicóptero tem um ponto para decolar. Se você não estiver no ponto, você não tem o compromisso do piloto. O compromisso dele é te encontrar no ponto. Se tu tem compromisso com o nosso Deus, se apresente no ponto, como lá em Isaías capítulo 6, o jovem filho de Amós, o profeta Isaías, se apresentou. Como Zacarias, pai de João Batista, estava no ponto, na fila, e caiu a sorte naquele dia sobre a turma dele para entrar lá no Santo dos Santos. Nessa noite que cai a sorte de Deus sobre você. Que cai a sorte de Deus sobre você, que ama e que guarda a palavra de Deus, e que tu vem estar no ponto para receber de Deus. Sexto item: para que a tua esperança seja ressuscitada, para que a tua esperança seja viva novamente,
você tem que, no meio da luta que tu está passando, abrir a tua boca e dizer: glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu está à beira da morte. Glória a Deus. O médico disse que essa enfermidade que tu tem não tem cura. Teu tempo de vida é pouco. Glória a Deus. Olha, os bichos estão comendo a tua carne. Glória a Deus. Tu está ao ponto de, como Jó, se coçar com casco de telha. Glória a Deus. Por que glória a Deus? Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Eu tenho essa esperança viva dentro de mim. Eu tenho essa esperança acesa dentro de mim, que essa leve e momentânea tribulação que eu estou passando terá fim. Uma hora vai ter fim, porque Jesus é o alfa. Ele permitiu o começo e ele é o ômega. Ele põe fim a todas as provas. Aleluia. Mas eu tenho que fazer como Abacuque: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, aviva a tua obra na minha vida no meio da prova, para que a glória do segundo templo, como diz Ageu no capítulo 2, versículo 8, seja maior que a da primeira. Então o sexto ponto é esse: dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. E o sétimo, para encerrar, o sétimo: não desista. Esconde isso no teu coração. Não desista. Estava tudo ao contrário. Estava tudo contrário para os judeus. Se fosse como uma partida de futebol, 1.0 o outro time. 45 minutos do segundo tempo. A qualquer momento vai ser decretada a morte aos judeus. Mas o Senhor inverteu todas as coisas. Deus inverteu. Deus transformou a maldição em bênção. Porque 1.0 para o outro time não quer dizer que seja vitória para eles ainda. Porque o teu Deus te mostrou que 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Então você ganhou de 10.000. 10.000 é maior do que 1.000. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Então vamos lá, soma 1.000 com 10.000, 11.000 para você. Você venceu. Você venceu. E na numerologia bíblica, o que é o número 11? Submissão. Tu se submeteu à vontade do Senhor, tu se submeteu aos desejos do teu Deus, tu trouxe à lembrança tudo que Ele fez por você, você não desistiu. Envergonhado foi o diabo e os servos dele e todos os que estavam à volta para ver a tua derrota. Envergonhados foram eles que vão bater na tua porta para te pedir oração. Quando o diabo começar a apertar eles, e eles vê que o Deus de pau e de pedra deles, que é morto, não lhes vão trazer resposta como nunca trouxe. Aí vão procurar você. Aí vão vendo e dizer como Naamã, como Nabucodonosor disse quando tirou Sadraque e Mesaque de dentro da fornalha: não há Deus como Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não há Deus como Deus da Márcia. Não há Deus como Deus da Rosângela. Não há Deus como Deus da Sônia. Não há Deus como Deus da Cristina. Olha, não há Deus como Deus do Vinícius. Não há Deus como Deus da Benedita. Não há Deus como Deus da Luísa. Não há Deus como Deus da Thalita. Não há Deus como Deus da Laura. Não há Deus como Deus da Rosângela. Não há Deus como Deus da Elvira, da Lourdes. Não há Deus como Deus do André, do Eval. Não há Deus como Deus vivo, que levantou aqueles que olhavam para eles e os viam como derrotados e agora estão em vitória. Não há Deus como nosso Deus. A Ele seja toda honra, toda glória e todo louvor para sempre. E que enforcado foi a morte, e a vitória é daqueles que confiam e andam pela palavra do Senhor. Não há Deus como nosso Deus. Então, cadê a tua esperança? Ela está onde? Ela já ressuscitou. Dê um abraço nela. Se tu guardou a palavra de Deus, ela já ressuscitou. Dê um abraço nela. Agora, quer ir para um banquete? Está pertinho.
as bodas do Cordeiro. É para lá que nós estamos indo, com a nossa esperança de pé. Mas antes tem um banquete essa noite, organizado pelo Espírito Santo, dentro do teu quarto. E o endereço é Mateus 6,6. Entra no teu quarto e fecha a tua porta e fala com teu pai. E o teu pai que te vê em secreto, te ouve em secreto, te recompensará publicamente. A ele seja toda a glória. Importa que eu diminua e ele cresça, ninguém é como o Senhor. Tem um banquete lá dentro do teu quarto te esperando essa noite. Um banquete na oração, com a intercessão do Espírito Santo. E com os anjos subindo e descendo, com uma grande escada posta do céu dentro do teu quarto. Só depende de você. Se aposse da vitória, abrace a esperança, aviva a esperança pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. E que Cristo, o Cristo da glória, o Senhor dos exércitos, que tanto fez por nós e continua fazendo, te visite nessa hora com essa mensagem, em nome de Jesus. Amém.